Romanos 12, de 4 a 8. Material que chegou aí, a projeção, os irmãos estarão acompanhando pelo menos os tópicos aqui na ministração dessa manhã. Romanos, capítulo 12, de 4 até o 8. Os irmãos têm na tela aí a nova versão transformadora. Nós faremos no final, tá certo? A apresentação dos visitantes. A nova versão transformadora, e eu lerei. Você mantém a sua Bíblia aberta, independente da versão que você tenha. Diz assim: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva-o com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amém. Meus irmãos, é uma mensagem que começa hoje, mas terminará depois. Porque ainda nesse segundo semestre, se Deus permitir, quero trazer alguns dons, se não todos os que a Bíblia traz, mesmo que de forma não aprofundada em cada dom, mas deixando claro que cada um exerce no corpo de Cristo. Hoje nós veremos apenas a base, e esse apenas não é minimizando o tema, porque ele é sumamente importante. Mas nós já tivemos, irmãos, me parece, que um afã, um interesse maior no exercício, ou no saber lidar com os dons no meio da igreja. Há uns anos atrás, nós tínhamos o membro da igreja, o crente, muito envolvido em saber que dom ele tinha, e se ele estava exercendo, assim como a Bíblia diz. Alguns dons, é claro, movidos por até uma falta de entendimento de alguns segmentos religiosos, tendo uma primazia como, ou interesse maior no conhecimento, como o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, de milagres, esses dons. De início nós gostaríamos de dizer que nós batistas, pode haver algum pastor que não pense assim, porque nós temos uma liberdade, pode até ser alguma igreja batista da nossa convenção, que ela é orientada pela sua liderança, seu pastor, em não entender dessa forma. Só que nós não somos cessacionistas, não é? Nós entendemos que os dons de Deus, eles continuam valendo. É claro que dentro de um contexto. Hoje, nós podemos considerar, e quando vamos tratar do dom de línguas especificamente, vamos perceber que esse dom, ele teve uma evidência muito maior num contexto determinado da igreja, e hoje nós percebemos a sua utilização em menor proporção. Isso não quer dizer que ele não existe. E assim vamos ver outros dons
dados à igreja, de maneira que nessa manhã não trataremos especificamente sobre nenhum deles, mas daremos o todo em relação para que eles servem. Os dons de Deus, eles estão com qual propósito no meio da igreja? Então, esse texto que nós lemos trata muito bem dessa diversidade de ministérios e de dons, porque há uma diferença entre dons e ministérios, no corpo de Cristo. Ministério, irmãos, é o exercício do dom de uma pessoa, independentemente de cargo ou função na igreja. É o exercício desse dom. Nós podemos chamar de ministério. Existe o ministério pastoral, existe o ministério diaconal, existe o ministério de adoração, de louvor. Aliás, adoração, todos nós adoramos, vamos especificar louvor, música, ministério de música, ministério de serviço, ministério de evangelização, embora está para todos, mas há uma equipe que coordena, que capitaneia esse ministério. Então, é o exercício do dom, o ministério. E percebemos que, então, que dons espirituais são capacidades dadas por Deus através do Espírito Santo, porque são dons do Espírito Santo, são dons espirituais, dados àquele que é salvo, vamos dizer esse termo, que é mais do que um membro da igreja, um discípulo de Cristo que recebe esse dom, é dado por Deus para que ele venha servir melhor, servir a igreja e servir onde a igreja está atuando. Então, essa é uma diferença a priori, vamos dizer, entre ministérios e dons espirituais. O dom é dado por Deus e o ministério é a aplicação desse dom, que junto com o talento, não é? Porque dom é diferente de talento, eu já disse aqui e reitero, junto com o talento, que é a aptidão natural que cada um tem, cada um é algo que dizem os estudiosos, ele necessariamente não tem o dom, ele tem o talento, mas dado por Deus a capacitação de usar aquela voz para o louvor da glória de Deus, edificação da igreja, então aí se torna a junção da aptidão natural junto com o dom. E, irmãos, convenhamos, nós sabemos que no seio da igreja tem gente que tem habilidade natural, mas que junto com a capacitação do Espírito Santo, faz do ministério que ele participa uma verdadeira bênção à sua vida. E o Espírito Santo, irmãos, concede dons para, prestemos bem atenção, esses 4 aspectos aí. O Espírito Santo, pode passar a tela seguinte, ele concede dons para testemunharmos de Cristo, propagarmos o nome de Cristo, fazermos, entenda testemunho como aquilo que, toda ação que eu tenho e que faço, que anuncia o nome de Cristo. É a tela seguinte, pode passar. Então, testemunhar de Cristo. Segundo, servir a Cristo. E serviço aqui é muito amplo, né? Tudo que eu faço no ambiente da igreja, que vai para fora também das 4 paredes, isso é um serviço a Cristo. Eu posso também, através dos dons do Espírito Santo, edificar a igreja, porque quando eu exercito o meu dom, eu edifico a igreja e também glorifico, acima de tudo, não é, o nome de Jesus. Então, esses 4 aspectos são os aspectos voltados para a importância dos dons espirituais. Eles existem para isso. Eles não existem necessariamente, nós vamos ver com os textos bíblicos, para a autoedificação apenas, ou para aquele dom que eu tenha, ele venha servir para que eu venha me enaltecer, em hipótese alguma. E aí nós vamos entender, irmãos, que
os textos falam muito bem em relação a ministérios e a sua multiplicidade, que é o tema dessa mensagem. Em 1 Coríntios 12, 4, nós vamos ler todos juntos aqui, vamos ler juntos esse versículo, está projetado, pode ir adiante. Eu vou precisar que você acelera aí, meu querido, fica ligado aqui, isso, aqui, viu? Conectado comigo. 1 Coríntios 12, 4, vamos juntos? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diferentes dons, nós percebemos isso. Então, nós sabemos que temos dons diferenciados, ninguém tem todos os dons, e ninguém pode dizer que não tem nenhum dom, porque pelo menos um dom. Aquela parábola dos talentos, ela ilustra muito bem, que Jesus deixou pelo menos um talento com um daqueles 3, não é? Um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Então nós percebemos que pelo menos o crente ele tem um dom. Ele tem um dom. Ele tem um talento. E esses dons, eles são diferenciados. Mas o Espírito Santo, esse não é o espírito humano, esse não é espírito parte imortal, é espírito, por isso que vem na nossa versão, vem com a letra maiúscula no nome Espírito, é o Espírito Santo, é o mesmo, mas os dons são diferentes. E aí nós vamos perceber no versículo seguinte 1 Coríntios 12, 5, vamos ler juntos? Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Entendeu agora que existem dons, existem ministérios? O apóstolo Paulo deixou clara a diferença entre uma coisa e outra. Ele não coloca no mesmo pacote os dons e os ministérios. Por quê? Porque dom, nós já dissemos aqui, é a capacitação dada por Deus, e ministério é o exercício desse dom. Então nós temos diferentes ministérios também, mas o Senhor, mas o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, a divindade é a mesma. E nós vamos então caminhando para o versículo 6 também, vamos ler juntos? Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, irmãos, nós temos diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes formas de atuação desses dons que Deus nos deu. As formas de atuação diferenciadas, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E que bom que é assim. Porque imagina hoje alguma igreja que se levanta, e nós temos ouvido isso e com certo temor e tremor, igrejas trabalhando com só um determinado segmento. Por exemplo, é uma igreja que o seu ministério está voltado, por exemplo, para o público jovem. Não tem nenhum cabelo branco no meio dessa igreja. É a igreja voltada para a juventude. Alguém pode dizer, sim, que coisa maravilhosa. Eu não vejo assim, irmãos. Porque nós entendemos igreja, não é, diversificada, com as faixas etárias, como nós temos aqui, e que toda igreja ela precisa ter essa diversidade. Porque eu fico pensando, não é, se alguém abraça um ministério, especificamente, sem ter a contribuição dos outros, dos demais, que são diferentes daquele foco ministerial em relação àquele segmento. Então, é bom nós entendermos igreja como essa, vou usar uma expressão aqui a grosso modo, é um exemplo assim que nem chega perto, mas é uma santa colcha de retalhos, você imagina, diferente como ela é, com seus perfis diferenciados, com seus dons diferentes, com seus ministérios exercendo, mas que Deus é o mesmo e é tudo em todos. E nós vamos então entendendo, irmãos, no versículo 7, vamos ler juntos? 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um. Deus concedeu dons a cada discípulo dele.
Se você está aqui, faz parte dessa igreja, e você ainda não sabe qual é o seu dom, você precisa saber urgente. Porque você tem dom e talento que Deus lhe deu para você servir, para você atuar, para você entregar, para que você não só receba do meio da igreja. E isso vai além dos domingos, porque no domingo, irmãos, convenhamos, nós recebemos, nós treinamos, nós ensinamos, nós capacitamos, mas você serve na semana. Amanhã é o dia que você cai em campo. Esteja onde você estiver. Não que você vá fazer do seu trabalho, do seu emprego, de onde você está servindo, ali uma igreja, de forma alguma. Eu lembro que quando, anos atrás, entrei no ensino superior, fazendo curso na universidade, eu vi alguns colegas, alguns irmãos em Cristo até, querendo levar Bíblia, a teologia bíblica para a universidade. E a universidade, eu entendo que é um lugar de ciência. Embora ela fala, há ramos da filosofia que tratam sobre as questões teológicas, não é? Mas ali necessariamente, eu precisava entender, e eu conversando com um outro lá atrás, eu dizia, meu querido, aqui é um lugar de fazer ciência. Aqui nós precisamos entender que não é um lugar onde fazer teologia. Teologia a gente faz na igreja e a gente faz onde a gente pode atuar. Aqui, necessariamente, é um lugar onde se produz ciência. E isso não quer dizer que eu não possa dar testemunho da minha vida de cristã. Porque quantas oportunidades eu já tive de poder, eu e outros, não é? E os que ensinam sabem disso. As oportunidades que nós temos de poder ali demonstrar o testemunho, sem deixar com que aquilo ali fique de forma agredida, não é? Ao campo científico. Os irmãos entendam essa questão. Mas nós sabemos que a cada um foi dada essa manifestação do Espírito, visando o quê? Visando o bem comum. Visando, ou seja, a edificação da igreja. Não é para mim que o dom espiritual é dado. E nós vamos então, irmãos, ao versículo 11 desse mesmo capítulo 12, vamos ler juntos? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, aqui eu quero destacar a última expressão. Deus distribui os dons espirituais para que nós possamos exercer os ministérios de maneira múltipla, aliás, dentro da igreja, conforme o querer dele, conforme a vontade dele. Se alguém pergunta, posso pedir algum dom a Deus? Pode. O apóstolo Paulo deixa isso claro na sua carta aos Coríntios, que não é pecado nenhum você pedir dons ao Senhor. Agora, irmãos, convenhamos, Deus distribui segundo a vontade dele, segundo o querer dele, e segundo o entendimento dele, para o próprio bem nosso e da igreja. Existem dons que nós devemos ter muita cautela se vamos pedir. Porque pode ser que eu esteja pedindo, e a pergunta que se faz também é a seguinte: para quê? E por que você está pedindo esse dom? Se for para servir ao Senhor, se for dentro desse entendimento múltiplo da diversidade de dons, amém. Glória a Deus, peça. Mas é bom sondar os nossos corações, irmãos, porque queremos. Porque pode ser que alguém esteja pedindo e não tenha a dimensão das implicações do que é ter um dom dado por Deus, e principalmente quando se pede. Então, irmãos, Deus concede dons conforme o querer dele, conforme a vontade dele no meio da igreja. E nós vamos agora a 1 Pedro 4,10, vamos ler juntos?
1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, aqui esse exercício de dom que recebeu, o ministério que nós falamos, com o objetivo aí muito claro, servir aos outros, como vimos lá dentro dos 4 pontos principais para que existem os dons, administrando fielmente essa graça que recebemos de Deus em relação aos dons. Então, fielmente, é preciso que aquele que tenha dons espirituais, e todo cristão tem pelo menos um, como nós falamos, pelo menos, e eu penso que tem mais de um, administre fielmente, seja fiel àquilo que Deus me concedeu. Então, irmãos, é uma implicação que traz para nós a questão de zelarmos em fazermos com que esse dom esteja em exercício e não paralisado. E não ele, de tal forma que eu recebi, e que eu guardei, que eu segurei, mas ele não está em exercício. Ele está lá, trancafiado, e eu não tenho mais o exercício. Quem sabe até atuei, quem sabe até fiz com que ele tivesse uma ação, mas é possível que hoje ele não esteja em exercício. É bom pensar sobre isso, porque essa administração fiel, ela implica de que esse dom, ele esteja sendo exercitado por mim e por você que recebemos um dom de Deus. E nós vamos então, irmãos, a uma conclusão em relação a essa introdução, porque nós vamos voltar em um tempo propício, trazendo os dons, especificamente. E aqui nós vamos mergulhar em relação a cada dom, para deixar claro à igreja da importância de cada um deles. De dons que nós entendemos que eles precisam ser exercidos no seio da igreja. Mas, a título de considerações finais em relação a essa palavra de hoje, nós devemos lembrar, primeiro, que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. E esse dom é dado por Deus, é concedido por Deus, para a glória de Deus, como nós vimos, e a edificação da igreja e para servir aos outros. Segundo, nenhum crente tem todos os dons espirituais. Nenhum. Se você conhece ou conheceu alguém que dizia, eu tenho todos os dons espirituais, essa pessoa, Deus não vai colocar todos os dons numa pessoa só. Ela pode ter muitos dons, como nós percebemos em alguns, dados por Deus, muitos dons, mas isso necessariamente não quer dizer que ela tenha todos os dons espirituais. Até porque, irmãos, os dons espirituais que são citados na Bíblia, tanto lá em Coríntios como em Romanos, não é? São dons onde os comentaristas bíblicos entendem que ali não é uma lista exaustiva, ou seja, não estão ali todos os dons das Escrituras. Ali está a citação de alguns dons. Mas aqueles dons que hoje temos na igreja, e que tem o princípio da igreja, podem não estar ali naquela lista. Hoje nós temos algumas ações, é muito mais do que função, é muito mais do que cargo, é dom mesmo, dado por Deus, que pode ser que não esteja naquela lista de Romanos e de Coríntios, porque ali é a citação de alguns dons, não estão todos ali. Então, se alguém chegar e dizer que tem todos os dons espirituais, é bom a gente questionar e dizer, será que tem mesmo? Porque nós entendemos que nenhum crente tem todos os dons espirituais nessa forma de perceber de que há diferentes dons. Terceiro e último, irmãos, os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, como Ele quer, como nós lemos agora no texto. É segundo a vontade dEle que Ele concede. É segundo a graça dEle. Eu já vi irmãos assim, chegarem para mim no início do ministério, e até aqui quando pastor de jovens, e lá atrás também, como membro de igreja,
crentes muito preocupados, pedindo a Deus dons, não é? Conheci alguém que queria, por divina força, o dom de línguas, não é? E estava assim, quase que depressivo, porque não tinha. A língua que hoje nós vemos aí em alguns segmentos, não é? Neopentecostais ou carismáticos, uma língua ensinada, uma língua onde você é ensinado a falar, essa língua não é a língua bíblica. Não é assim que nós entendemos. Então, já deixo aqui para a igreja de que nós vamos tratar não apenas desses dons assim muito mais, que foram lá no passado muito mais debatidos, parece que houve mais um interesse, não é? E hoje eu noto que a igreja, a gente está amadurecendo mesmo, e dizendo, olha, tem coisas que a gente não deve estar tratando, né? Com esse interesse veemente, como essa pessoa que eu conheci, um amigo, um irmão em Cristo, mas que assim, estava em lutas, porque nunca tinha falado línguas espirituais, dom de línguas, né? E via isso, e eu tive que dizer a ele, na minha imaturidade lá, ainda inicial do ministério, dizer, meu querido, se Deus quisesse lhe dar, já tinha lhe dado, né? Já tinha lhe concedido, ele concedeu a outros. E irmãos, nós vamos ver então, numa próxima mensagem, e creio que em uma outra terceira, esses dons espirituais. Nós não devemos abrir mão, irmãos. Através deles, a igreja tem saúde, não é? Através dele, a igreja cresce, a igreja se expande, a igreja ela traz solidez. Se dom espiritual, para terminar, ele tem sido objeto de discussão ou até de separação entre igrejas, para nós, irmãos, nós entendemos que dom espiritual ele está para juntar. Ele está para fortalecer a igreja e não trazer a desunião. Se traz desunião, então esse dom espiritual, a forma que ele está sendo exercida, precisa ser questionada. Se é a maneira bíblica que ele está sendo exercido. Não é? Mas vamos ficar por aqui, não é um amém final, não é? Os irmãos aguardem uma mensagem segunda e uma terceira, que pela misericórdia de Deus traremos. Vamos orar então. Você já sabe os dons que você tem, que Deus lhe concedeu? É bom você perguntar a você mesmo, meu coração, minha vida, sabe quais são os dons que Deus lhe concedeu? Que Deus lhe deu? Deus concede algo que a gente nem imagina. Por exemplo, hoje pela manhã, irmãos, aqui os irmãos estão vendo algo que isso foi dado por Deus. E falar em público. Porque pastor Marcos Gomes não tinha essa habilidade. Os irmãos aqui já sabem há muito tempo. Eu de pequeno, quando minha mãe dizia, meu filho, venha recitar um versículo. Venha cantar um corinho, que eram os cantos, né? Era mesmo que dizer esteja preso. Eu nem me movia do lugar. Então, Deus, pela sua graça, me deu essa capacitação que eu não sei como ela foi crescendo, ela foi amadurecendo. Porque até um evangelismo pessoal, eu falo muito, mas em público, meus irmãos, misericórdia. Mas a gente vai entendendo também. Isso também é muito por esse ato que nós temos aqui, de trazer as crianças à frente. Era o tempo dos embaixadores do rei, de chegar aqui à frente, não é? De estar louvando ao Senhor num coral. Enfim, eu acho que tudo isso contribuiu. E Deus me deu graça para que pudesse hoje pregar a palavra, não é? A muita gente, independente do auditório. Isso foi dado por Deus, eu não tenho dúvida alguma, porque eu não tinha, não é? Não tinha hipótese alguma. Você já sabe que dom você tem, que Deus lhe concedeu, que vai muito além do cantar, do tocar, do pregar, vai muito além. São dons que Deus concedeu para abençoar a vida de gente, de outras pessoas, impactar a vida de outras pessoas e edificar e glorificar o nome de Cristo Jesus. Vamos orar nesse sentido. Senhor Deus, nessa manhã, nós aqui trazemos ao Senhor essa palavra à igreja, entendendo que há uma necessidade nossa. Nós, ó Deus, temos procurado te servir da melhor forma, com todo empenho, mas, ó Deus, como pastor, percebo a necessidade de trazer esse tema que nunca foi novo, mas ele é necessário. Em relação aos dons espirituais, quem sabe tem gente aqui que está com o dom parado, petrificado, Senhor, estagnado. Em nome de Jesus, Senhor, derrama o teu óleo,
a tua graça e lubrifica todas as trações dessa vida, para que possamos servir ao Senhor e não enterrar os dons e os talentos que o Senhor nos concedeu. Até porque nós só temos essa oportunidade, nós só temos esse tempo. Nós vamos passar, Senhor, e queremos passar cumprindo a nossa missão. Meu Pai, tenha misericórdia de nós enquanto igreja. Ajuda-nos, Senhor. Faz com que o meu irmão, a minha irmã, nessa manhã aqui, ela venha entender que ela é parte do corpo de Cristo Jesus. Ela tem um dom que foi dado, pelo menos um, ou mais, que foi dado, e que esse corpo, que é a tua igreja, ele está em ação, e que ninguém pode ficar isento desse movimento, desse agir da igreja. Faz isso, Senhor, segundo a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.